Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, meu nome é Camille. Eu sou a Maria Luísa e a gente está aqui pela Lago para falar um pouquinho do momento de saúde da mulher. O tema é sexualidade na mulher após a menopausa. Então, hoje, no momento de saúde da mulher, a gente recebe uma convidada muito importante para falar sobre esse tema que desperta dúvidas, receios e também tabus, que seria a sexualidade da mulher após a menopausa. Para iniciar nossa discussão, a gente recebe a professora Lúcia Alves da Silva Lara. Ela é médica ginecologista e obstetra pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E também ela é coordenadora da residência de sexologia e vice-presidente da comissão de sexologia. Bem-vinda, professora. Obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada, Maria Luísa. Que prazer estar aqui, né? Que lindo trabalho esse projeto de vocês, trazendo aí para as mulheres, né, informações importantes a respeito da sexualidade, da função sexual delas e de como isso é modificado aí, né, nesse período tão importante da vida que é a pós-menopausa, né? A gente que agradece a atenção e a disponibilidade. Então, professora, para a gente começar a nossa conversa, o que é a menopausa e por que é tão importante a gente falar de sexualidade nesse período? Então, menopausa é a última menstruação, né? Então, a gente olhando retrospectivamente, a gente sabe que a mulher fez a menopausa quando ela ficou 12 meses sem menstruar. É um período bastante complexo da vida da mulher, né? Que é marcado, na maioria delas, por sintomas, né, clínicos importantes, como ondas de calor, problemas emocionais, modificações do humor, do sono, sudorese intensa. Então, assim, são vários sintomas que a mulher tem e a redução do desejo sexual e dor na relação sexual são extremamente prevalentes nessa fase. Vejam que 75% das mulheres têm dor na relação sexual a partir da menopausa ou um pouco antes dela. E o desejo sexual também reduz em quase 60% dessas mulheres. Então, é um período realmente impactante aí, que precisa ser cuidado, e é muito importante que vocês estejam falando a respeito desse tema, porque a gente vai tentar aqui esclarecer algumas questões importantes aí para que a mulher tenha um conforto maior e, né, possa se tratar desses sintomas. E por que falar de sexualidade nesse período é tão importante? Pois é um período onde há inúmeras modificações, né? Tanto assim, né, em todos os sentidos, a mulher passa a ter mais sintomas, vários sintomas, né? Redução de desejo sexual é uma delas. Então, assim, é muito importante que seja falado. Não só sintomas climatérios, como ondas de calor, como mudanças assim no humor, mas também mudança na vida sexual, que ocorre pelo menos aí em 80% das mulheres nessa fase, na pós-menopausa. Então, o que ocorre? Com a menopausa, a redução do estrogênio faz com que ocorra modificações na função sexual da mulher. E aí é muito importante, porque 80% das mulheres vão ter dificuldade sexual nessa fase. Entendi. E, professora, agora conta pra gente quais são os mitos mais comuns sobre sexualidade nessa época. Então, pensando que nessa fase a mulher também já está dentro de um progredir de idade aí que vai levar a modificações do corpo, modificações, né, várias, não só, né, em relação a peso, em relação à pele, ao cabelo, em todos os sentidos. Isso tudo faz parte aí, né, da sexualidade da mulher, a forma com que ela se expressa, a sua aparência é de extrema importância. O grande mito é que a mulher, após a menopausa, ela perde o desejo sexual e nunca mais vai ter relações, não quer ter mais relações sexuais. Então, este é o maior mito que existe. E outra coisa é que após a menopausa, a mulher perde totalmente o interesse e a vontade de ter relações sexuais. Tá? Então, assim, não é bem assim que nós vamos colocar isso bastante em detalhes aí a partir da nossa conversa agora. Então, o grande mito, mulher fez menopausa, não tem mais interesse sexual. Outro grande mito,
mulher dentro aí de uma faixa etária, né, após 45, 50 anos de idade, e ela, na medida que ela vai progredindo na idade, ela não tem mais vontade de ter relação sexual. Também é um grande mito isso. Entendi. A senhora comentou sobre muitas mudanças que acontecem no corpo da mulher, né? E quais são as mudanças reais que podem ocorrer na vida sexual de uma mulher após a menopausa? O que é mais comum é redução do desejo sexual, né? Então, em torno aí de 52% das mulheres na pós-menopausa reduz desejo sexual por causa da redução do estrogênio, da redução do hormônio, né? Que vai levar aí a cessação da menstruação. E também dor na relação sexual, que atinge aí 75% das mulheres. E sentindo dor na relação sexual por causa de modificações que ocorrem na vagina, né, na genitália como um todo, isso vai levar aí retroativamente a uma redução do desejo sexual por medo da dor na relação, tá? Então, assim, é muito importante que o médico tenha uma percepção e pergunte à mulher a respeito da função sexual dela e saiba exatamente como cuidar da saúde da mulher nesse sentido. E além dessas questões biológicas, que outros fatores emocionais, culturais ou de relacionamento podem afetar a vida dessa mulher? Pois é. Junto com essas modificações, né, biológicas, pela redução do estrogênio e cessar da menstruação, essa mulher vai ter implicações psíquicas importantes. Ela está, em geral, em um relacionamento de longa duração. E muitas vezes essa mulher está consumida pelos afazeres domésticos, pelos filhos, pelo seu trabalho e às vezes com pouco tempo para se dedicar ao cuidado, né, com ela mesma e delegando tudo aí, né, toda a sua energia, né, no sentido de manter o funcionamento da casa, da família e tudo mais. O que acontece com isso? Muitas vezes também a redução do estrogênio traz um quadro depressivo, então humor depressivo, tristeza, choro fácil. Então, assim, é uma constelação de sintomas de acontecimentos na vida dessa mulher, né, que vai resultar aí em dificuldades sexuais. Agora, um dado muito interessante. Apesar de todas essas modificações, os trabalhos mostram que as mulheres têm interesse, sim, né? 80% das mulheres têm interesse de continuar sentindo desejo sexual, de ter prazer sexual, porque isso é importante para elas. O ser humano, um ponto extremamente importante na nossa vida é prazer, né? E prazer sexual foi um grande legado para nós. E ele é tão importante que ele faz parte da perpetuação da espécie. Se mulher não tiver desejo, homem também, se não tiver desejo, é muito difícil que isso termine aí em encontros sexuais. Por quê? E para uma relação sexual sem desejo, é muito difícil para a pessoa, né? Isso é quase que impossível isso. E aí, então, essa mulher, né, na medida que ela fica privada de desejo sexual, realmente é uma parte dela que vai embora, porque desejo faz parte da sexualidade, tá? Então, assim, a gente trabalhar no sentido, né, de promover para essa mulher uma saúde sexual, enquanto médicos, ginecologistas, que hoje o sexologista, que é um médico específico que cuida da saúde sexual da mulher, que é, né, o 4º ano de ginecologia, ele realmente tem toda a condição de melhorar esse quadro clínico da mulher e ajudá-la a resgatar o desejo sexual, sua vida sexual, seu prazer sexual. Ponto importante. Eu falei lá no início sobre relacionamento de longa duração. Em relacionamento de longa duração, se tudo estiver correndo super bem, a grande parte dessas mulheres, mais de metade dessas mulheres, né, elas terão dificuldade também com o desejo sexual espontâneo. Às vezes vão para uma relação
sem sentir desejo de fato. Agora, agregado a isso, vem os sintomas de menopausa, imagina como fica a saúde sexual dessa mulher, né? Então, tem muitas questões aí que precisam ser levadas em consideração. O tanto que é importante esse trabalho de vocês, esse projeto, né? Possibilitando que as mulheres tenham conhecimento a respeito, né, desses problemas que elas passam e que isso tem solução, porque hoje os médicos são formados, né, os ginecologistas têm formação para cuidar da saúde sexual da mulher. Sim. E quando que a mulher deve procurar ajuda médica? Quais avaliações que podem ser feitas? Bom, em primeiro lugar, falar para o ginecologista da sua necessidade. É preciso compartilhar com o ginecologista que está com dificuldade sexual, que está sentindo dor na relação. Tá? E se o ginecologista não pode te ajudar, ele irá encaminhar você, né, mulher, para o especialista nessa área, que é o ginecologista que tem formação em sexologia. Tá? Então, assim, a questão é que, infelizmente, somente 30% das mulheres que têm disfunção sexual nessa fase, na pós-menopausa, é que falam abertamente com seu ginecologista a respeito. Por que não falam abertamente? Por questão de vergonha, insegurança, medo de ser julgado, o que o ginecologista vai pensar de mim? Isso não existe. Hoje o profissional ele é treinado para ter a queixa sexual da sua paciente e realmente procurar uma solução. Se ele não puder dar a solução, com certeza irá indicar um profissional que seja capaz de ajudar a mulher. Ô, professora, agora conta pra gente, existem medidas que ajudam a preservar a saúde sexual na menopausa? Olha, você falou um dado muito importante, preservar a saúde sexual. Isso é fundamental. Como é que nós podemos ajudar essas mulheres enquanto ginecologistas? Primeiro, cuidar da parte biológica, né? Prescrever para aquelas mulheres que referem ressecamento vaginal. Mas é preciso que a mulher fale com seu ginecologista que está com ressecamento vaginal. Aí, isso pode prevenir para que ela não sinta dor. Então, realmente, é uma conduta, né, preventiva que nós estamos tendo. A outra questão é a mulher pedir informações a respeito de questões sexuais que ela tem dificuldade aí, que ela não está compreendendo bem. O profissional, o ginecologista, pode orientá-la a respeito, tirar as dúvidas. E um dado extremamente importante, chama-se comunicação geral e sexual. Comunicação sexual é algo que o casal perde logo depois que começa a viver junto e começa a pensar, a ter a sua atenção, a atenção do casal voltada para outros afazeres, para o trabalho, para a família, para a casa. E aí o casal deixa de investir nele mesmo, tá? Dali a pouco já começa, depois de um certo tempo, nem olhar nos olhos um do outro, nem tocar, e vão para uma relação sexual rápida, para resolver só o problema ali. Vamos ter uma relação para resolver o problema do casamento, né? Porque isso é obrigação, está dentro do script de um bom casamento, que o casal tenha relação, e pronto. E não investe. Então, assim, relação sexual é algo para ser prazeroso para os dois, né? Então, isso é muito importante. É importante que a mulher pense, né, nessa questão aí, né, do autocuidado, ela se cuidar, ela gostar dela mesma, ela pensar que prazer sexual é um presente que foi dado para ela e que realmente ela pode usufruir disso, e conversar com a sua parceria a respeito, tá? Olha, eu estou tendo dificuldade agora, né? Estou com ressecamento, estou com dor, minha vontade, meu desejo sexual está reduzido. Vamos, então, procurar médico para que ajude a gente nesse sentido. Então, assim, isso chama-se comunicação sexual, né? E não... a mulher começa a ter dor e começa a esquivar da relação. E muitas vezes, quando a mulher está num relacionamento de longa duração,
quando é o parceiro, né, masculino, né, ele pode estar também com dificuldades sexuais, como, por exemplo, né, com o avançar da idade, o homem passa a ter mais dificuldades de ereção. Não, às vezes isso não é tão comum, né, mas pode não ter uma ereção adequada e ele começa a ficar preocupado com aquilo, começa a ter medo de procurar a mulher para ter uma relação, e os dois inibidos não se comunicam. Tá? E a mulher começa a ter os pensamentos dela, de que as crenças de que aquela dificuldade de ereção é em relação a ela, e ao mesmo tempo ele pode ter a crença de que aquela dificuldade sexual dele está relacionada com o problema que ela está passando ali na pós-menopausa. Então, como é que a gente soluciona? É com comunicação, né? Olha, e também o médico, nesse sentido, o ginecologista, pode intermediar essa conversa aí com o casal. É uma forma que a gente tem de ajudar os casais que estão passando por essa fase. Porque essa fase não é só da mulher, né? É do casal e da família, porque tem repercussão na família. A irritabilidade que acontece nessa fase, o choro fácil, né? A prevalência maior de depressão da mulher, a dificuldade, às vezes, cognitiva que ela tem, né, de percepção do ambiente, né, de uma forma positiva, isso tudo pode influenciar. E, professora, fala pra gente, quais são os tratamentos disponíveis para os problemas sexuais da menopausa? Tá. Olha, se a dificuldade sexual ela apareceu com o advento da menopausa, isso é, na medida que ocorreu a menopausa, aí sim ela percebeu que o desejo reduziu e que a dor para ter relação foi mais frequente, o tratamento é terapia hormonal, é um tratamento mais efetivo, tá? Então, terapia hormonal, há muito medo de terapia hormonal, hoje não tem nenhum sentido, hoje a medicina, a ginecologia hoje já avançou muito nesse sentido, né, de que o medo antigamente é de que terapia hormonal resultasse em câncer de mama, mas não é, a conta não é essa, né? Hoje já se sabe muito, nós temos medicações aí, hormônios que são excelentes aí, né? Que são hormônios muito parecidos com o hormônio que a mulher produz, tá? Então, assim, essa terapia hormonal ajuda muito na função sexual. Se a terapia hormonal convencional, mesmo utilizando, ela não melhora o desejo sexual, aí nós temos testosterona, que a gente pode utilizar, tá? Juntamente com isso, evidentemente, tem as medidas educativas, onde a gente orienta a mulher, explica a mulher sobre métodos, sobre questões relacionadas aí com a expressão da sexualidade. Por quê? Sexo sempre foi tabu. O que é tabu? É um tema proibido? Se é proibido, o homem não sabe nada sobre questões sexuais femininas e a mulher não sabe nada sobre questões sexuais dela e nem da sua parceria também. Então, o que a gente faz? A gente orienta sobre tudo isso, nós temos protocolos específicos para orientações. Junto com isso, tem medicamentos. Se não for a terapia hormonal, nós temos outros medicamentos que podem ser utilizados. Evidentemente, de acordo com a causa, né? Porque às vezes a mulher tem algumas outras comorbidades que a gente precisa tratar, tá? Então, assim, é um arsenal terapêutico grande, tanto com medicamento quanto com medidas educativas, tá? E agora, para a gente finalizar a nossa conversa, se a senhora pudesse deixar uma mensagem final para essas mulheres que estão passando por essa fase e têm dúvidas sobre ela. Bom, mulheres, hoje nós temos, como eu acabei de dizer, muitos recursos aí para melhorar a função sexual de vocês. Então, assim, não tem sentido nenhum sentir vergonha, pergunte ao seu ginecologista. Fale com o seu ginecologista sobre dor na relação sexual, sobre ressecamento, sobre dificuldades em relação ao desejo sexual, dificuldades na excitação.
pouca lubrificação, tudo isso o seu ginecologista está apto a cuidar. Hoje nós temos, desde o 5º ano de medicina, nós ensinamos aos nossos alunos a respeito de função sexual feminina. Então, é muito importante que vocês tenham a abertura para falar com o profissional, tá? Então, assim, não deixa passar, não fica aí guardando para vocês a dor na relação sexual, a redução do desejo sexual. Compartilha isso com o profissional de saúde, mesmo que seja na unidade básica de saúde, com um clínico, você pode compartilhar que você será orientada a procurar aí o especialista nessa área, ok? Uhum. Então é isso. O meu recado final é para que a mulher comece a falar sobre as suas dificuldades sexuais, porque hoje tem tratamento. Sempre teve, mas hoje a abertura é muito maior nesse sentido. Uhum. Perfeito. A gente agradece a disponibilidade e a atenção para falar sobre esse tema que é tão às vezes esquecido, né, deixado de lado, e que é muito importante essa discussão. Tá. Muito obrigada, professora. Obrigada a vocês. Parabéns por esse lindo projeto. Eu espero que as mulheres possam, né, usufruir aí de informações, e é um grande trabalho esse de vocês. Parabéns. Obrigada. Obrigada.